Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana Tamietti e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono tranquilo, profundo, enquanto eu te conto uma história. A história de hoje se chama A Missão de Poseidon. Antes de começar, vamos relaxar e se preparar para dormir bem e profundamente. Relaxe o seu corpo. Inspire pelo nariz, deixando entrar paz, e solte pela boca, liberando todo o estresse, preocupações e tensões. Inspire e expire. E mais uma vez, inspire e solte. Deixe o seu corpo pesar em direção ao chão. Feche os seus olhos e vamos começar. A missão de Poseidon. Como escritor de viagens, Ben estava acostumado a se movimentar. Ele esteve em todo o mundo, mas neste verão ele estava indo para um lugar que queria visitar há muito tempo e ele mal podia esperar para chegar lá. Ben se especializou em escrever sobre praias, pois eram seus lugares favoritos. Nesta viagem, voaria para a Espanha, um dos países com as melhores praias do mundo. Depois de muita pesquisa, Ben decidiu visitar Maiorca, a maior das ilhas baléricas da Espanha, localizada no Mediterrâneo. Aqui ficaria em Porto Cristo, uma pequena vila de pesca na costa oriental. Ben era um ótimo nadador e também gostava de mergulhar. Porto Cristo parecia ter algumas áreas de mergulho agradáveis, o que foi o que atraiu em primeiro lugar. Quando Ben finalmente embarcou no avião, ele mal conseguia conter sua excitação. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, ele abriu a persiana da janela e observou as nuvens. O avião voava suavemente e as nuvens pareciam algodão branco e fofinho. Mover-se através das nuvens lembrou bem de como ele se sentia quando estava flutuando na água. Ele sentiu o mesmo tipo de leveza, como se não pesasse nada. Por um tempo, ele observou as mudanças nas formas das nuvens e imaginou que era um pequeno pássaro, leve, cruzando o céu. Ele sentiu uma sensação de liberdade, imaginando que poderia ir a qualquer lugar do mundo, apenas batendo suas asas. Ao imaginar isso, Ben sentiu seu corpo ficar ainda mais leve. Quando imaginou as asas do pássaro movendo-se sem esforço, seus braços e pernas pareciam particularmente leves e relaxados. O relaxamento finalmente tomou conta de todo o seu corpo
e quando suas pálpebras caíram sob o feitiço, ele calmamente caiu no sono. Algumas horas depois, Ben foi acordado por uma voz vinda dos alto-falantes do avião. Eles estavam prestes a pousar. Ben apertou o cinto de segurança e esfregou os olhos. Pela janela, viu pedaços de terra que pareciam flutuar em cima do mar azul. À medida que o avião se aproximava do solo, as ilhas ficavam mais claras. Ben podia ver flashes de verde, marrom e marfim, enquanto as árvores, plantas e formações rochosas cresciam em tamanho e detalhe. Ele já estava imaginando todas as coisas que faria quando pousasse. Sua mente e coração estavam cheios de excitação. Pouco depois, Ben pegou o ônibus para Porto Cristo e depois de uma relaxante viagem de 2 horas, chegou em seu quarto de hotel. Ben ficou satisfeito ao ver que o quarto estava limpo e arrumado. As cores eram uma combinação de branco, marrom claro e azul claro. A cama tinha acabado de ser feita. Ben deitou-se e respirou fundo. O ar cheirava bem e fresco, e os travesseiros e lençóis eram muito confortáveis. O quarto não era tão grande, mas era extremamente aconchegante. Parecia seu próprio ninho pessoal. Ele fechou os olhos e respirou lenta e profundamente enquanto começava a relaxar. Enquanto relaxava na cama, sentiu uma brisa em seus pés, vinda de uma porta deslizante. Ben se levantou e deu um passo para fora. Na varanda ele teve o primeiro vislumbre da linda piscina do hotel. Era enorme. Inspirando, ele percebeu que o ar estava salgado e tinha gosto de oceano. Ao sentir o cheiro da praia e a vista da piscina, ele queria estar à beira-mar imediatamente. Ele se preparou, se arrumou e saiu do hotel. Assim que Ben saiu, o sal no ar ficou mais evidente. A brisa carregava a essência do oceano por toda a cidade. Ben podia imaginar pequenos grãos de areia emaranhados em seu cabelo, enquanto ele era penteado pelo vento fraco. Eram cerca de 4 da tarde e o sol estava perfeito. Estava claro, mas não tão quente. Ben sentiu o calor reconfortante dos raios do sol enquanto descia para a praia. A areia era fina e lisa. Andar descalço era como ser massageado por pequenas pontinhas. A água tinha um tom claro de azul e algumas áreas até brilhavam em turquesa sob a luz do sol. O oceano parecia uma piscina infinita de frescor e beleza. Admirando a vista à sua frente, Ben sentiu-se profundamente relaxado. Enquanto deixava a água lavar seus pés, ele sentiu uma onda de calma
subindo por seu corpo. O momento parecia tão pacífico que ele queria ficar lá para sempre. Por fim, Ben continuou a avançar pelas águas rasas. Ele caminhou lentamente enquanto as pequenas ondas batiam em seus pés. Então, de repente, Ben sentiu um leve tremor no chão abaixo dele. Embora tenha durado apenas alguns segundos, ele tinha certeza de que havia algo incomum no tremor. Talvez até algo mágico, embora talvez fosse apenas sua imaginação. Mas então ele viu algo peculiar com o canto do olho. Parecia um bastão dourado voando por ele. Agora Ben estava convencido de que algo estranho estava acontecendo. Enquanto ele semicerrou os olhos e olhou em volta tentando descobrir de onde veio o bastão, ele notou outra coisa. Alguns metros à frente, a água se movia, e estas não eram ondas comuns. Curioso para ver o que estava acontecendo, Ben avançou em direção às ondas estranhas. E então, quando estava quase lá, viu um homem emergindo da água. Antes que Ben pudesse chegar mais perto, o estranho ergueu a mão em um gesto de comando, dizendo-lhe para parar. O homem tinha uma aparência peculiar. Ele era musculoso, de meia idade e mais alto que a média, e ele tinha uma longa barba emaranhada. Um momento depois, o homem mergulhou. Ben podia ver a superfície agitando-se vigorosamente. Ele queria olhar mais de perto e ver o que estava acontecendo, mas, lembrando-se do gesto do homem, ele continuou a manter distância. Depois de alguns segundos, a água começou a assentar. Quando tudo ficou completamente imóvel, o homem emergiu novamente e sinalizou para Ben se aproximar. Ben avançou, e à medida que o mar se tornava cada vez mais profundo, ele teve que nadar para chegar até o estranho. A água ao redor do homem estava tranquila e também parecia um pouco diferente, como se estivesse brilhando levemente. Parecia haver ondulações reais se formando e vibrando em torno de sua presença. Talvez os olhos de Ben estivessem pregando uma peça nele, mas antes que ele pudesse decidir, o estranho falou com ele. "Preciso da sua ajuda, jovem", disse o estranho. Seus olhos eram da cor do oceano. Eles pareciam calmos como as águas circundantes, mas sua expressão parecia perturbada. "Um bem meu muito importante desapareceu", continuou o homem, "e preciso que você me ajude a encontrá-lo. É meu tridente dourado, minha proteção mais poderosa contra monstros marinhos." A princípio, Ben pensou que isso fosse uma piada, mas então ele se lembrou do bastão dourado que vira voando perto dele. Ele perguntou ao estranho por que ele possuía um tridente. O homem olhou-o nos olhos e respondeu: "Eu sou Poseidon, deus do mar." Ben ficou boquiaberto de espanto. Aqui, bem na frente dele,
estava um homem que afirmava ser um deus grego. Poseidon explicou que, como deus do mar, ele comandava a água. Todas as criaturas marinhas o obedeciam. Para provar isso, ele levantou o braço direito e, ao fazê-lo, uma coluna de água emergiu do oceano. Então, Poseidon moveu o braço em movimentos circulares. A coluna seguiu seus movimentos e a água formou um anel. Quando ele parou de mover o braço, um círculo perfeito de água flutuava acima do mar. Ben engasgou. Mas isso não foi tudo. Poseidon então emitiu um som peculiar. Alguns segundos depois, Ben avistou uma barbatana emergindo da água a alguns metros de distância. Era um golfinho. O golfinho nadou rápido e, quando estava ao lado de Poseidon, saltou no ar e atravessou a água. Então permaneceu ao lado de Poseidon como se cumprimentasse um velho amigo. Enquanto Poseidon acariciava a cabeça do golfinho, ele explicou o que significava ser o deus do mar. Uma de suas funções era proteger as pessoas dos monstros marinhos. Ele tinha acabado de lidar com um grupo deles. Infelizmente, durante este encontro, o tridente voou para fora de seu alcance. Poseidon não podia sair daquele lugar porque precisava ficar de olho. Além disso, havia também outras tarefas importantes que ele precisava realizar na água. Seu trabalho como deus do mar o mantinha muito ocupado. Era por isso que ele precisava da ajuda de Ben para encontrar seu tridente. Por um momento, Ben ficou sem palavras. O homem realmente era Poseidon, o antigo deus dos mitos e das lendas. Ele se lembrou do que tinha visto antes, um bastão dourado voando no ar. Quando ele mencionou isso, Poseidon assentiu. Sempre que o tridente não estava em suas mãos, ele se transformava em um bastão dourado que quase parecia um bastão normal. O deus parecia pensativo ao olhar para Ben. Então ele perguntou: "Qual é o seu nome, jovem?" Ben respondeu que seu nome era Benjamin, ou Ben para seus amigos. Poseidon sorriu e disse: "Ben, posso lhe oferecer algo em troca de sua ajuda. Será de grande valia para o seu trabalho e viagens. Existe um pergaminho mágico que contém um mapa de todo este planeta e suas águas. Você só precisa tocar na água específica que deseja visitar, e ele o levará até lá em um instante." Poseidon colocou a mão no mar e tirou o mapa mágico. Ele disse a Ben para colocar a ponta do dedo indicador direito onde quisesse. Ben já esteve no Havaí diversas vezes, então achou que seria um lugar fácil para confirmar os poderes do pergaminho. Ele bateu cuidadosamente o dedo nas margens de Honolulu. Num instante, Ben sentiu seu corpo ser suavemente transportado para as águas turquesa que ele conhecia tão bem. Ele esteve lá tantas vezes que a paisagem era inconfundível. Areia dourada, palmeiras, a ascensão e queda de colinas exuberantes ao longe. Completamente surpreso,
bem percebeu que Poseidon estava dizendo a verdade sobre o pergaminho. Realmente tinha poderes mágicos. Depois de tocar no mapa mais uma vez, Ben foi imediatamente transportado de volta para a praia no Porto Cristo. A viagem foi tão rápida e tranquila que foi como se ele nunca tivesse partido. Ben agradeceu a Poseidon por lhe oferecer este presente excepcionalmente valioso. Seria muito útil para suas futuras viagens. E é claro que ele concordou em ajudar Poseidon em sua busca pelo tridente. O deus do mar explicou que Ben não teria que fazer isso sozinho. Pela importância da missão, ele seria ajudado por uma criatura especial. O nome dela era Cristal. Ela era um peixe quando estava na água, mas se transformava em um vagalume brilhante quando estava no ar. Poseidon explicou que Cristal tinha um talento especial para encontrar objetos preciosos. Ela deixaria Ben saber onde procurar o tridente e não pararia até que o encontrassem. Naquele momento, um lindo peixe apareceu na água. Ela era tão clara quanto o oceano, mas também tinha toques de verde esmeralda e azul turquesa em suas escamas e nadadeiras. De alguma forma, ela até brilhava na água. A beleza de sua forma de peixe era hipnotizante. Quando Cristal subiu à superfície e saiu da água, ela rapidamente se transformou em um hipnotizante vagalume. Suas asas eram finas, mas fortes ao mesmo tempo. Ela poderia voar alto e rápido, e a parte mais bonita dela era a luz que ela emitia. Era brilhante, mas não ofuscante. Era um brilho caloroso e reconfortante que fez Ben sentir que não estava sozinho nessa jornada. Ele sentiu que Cristal era mais poderosa do que parecia e sabia em seu coração que estaria seguro se seguisse suas cores magníficas onde quer que ela fosse. Ben voltou para a costa com Cristal voando ao seu lado. Quando chegaram à praia, Cristal voou rapidamente para o outro lado e pairou no ar. Foi aqui que eles tiveram que começar a procurar o tridente. Mas com tudo que aconteceu naquela tarde, Ben estava começando a se sentir cansado. Ele só precisava de 1 segundo de descanso. Ele se deitou na praia e sentiu a cabeça e o pescoço afundarem na areia quente. Então, as suas costas, os seus braços e então suas pernas e pés. A areia moldada ao formato de seu corpo. Até o menor grão de areia parecia massagear seus músculos cansados. Ben respirou fundo e deixou a fresca e salgada brisa do oceano encher seus pulmões. Ao expirar, ele imaginou todo o cansaço deixando o seu corpo. Cristal veio em sua direção, suas asas de vagalume brilhando à luz do sol. Ela parecia entender que ele precisava de um breve momento de descanso. Ela voou sobre sua testa e pairou ali, brilhando calorosamente e calmamente.
Ben podia sentir o brilho se espalhando por seu rosto e cabeça. Havia algo especial no brilho de cristal. Isso o fez sentir como se cada pensamento estivesse deixando sua mente enquanto ela se enchia de puro relaxamento. Ben respirou lenta e profundamente, sentindo-se completamente à vontade. Em seguida, Cristal pairou sobre a barriga de Ben. Sua barriga estava roncando e ela percebeu que ele estava com fome. Mas, de alguma forma, ela conseguiu criar um cobertor de brilho aconchegante que cobria seu estômago. Enquanto ela fazia isso, a mente de Ben se encheu de imagens de sua comida favorita. Elas pareciam tão reais que ele podia sentir o gosto de frutas deliciosas na língua e sua barriga estava começando a ficar cheia. No momento em que ele estava começando a sentir sede, um rio de água fresca pareceu fluir por sua garganta e corpo. Ben se sentia tão relaxado agora que não estava cansado, com fome ou com sede. Ele não sabia como, mas graças a Cristal ele estava se sentindo completamente rejuvenescido. Ben respirou fundo enquanto se levantava lentamente. Quando ele agradeceu a Cristal, ela quase pareceu tê-lo entendido, pois suas asas brilharam mais intensamente. Sentindo-se pronto para caminhar, Ben continuou ao longo da praia com Cristal liderando o caminho. Ben estava usando sandálias e a cada passo sentia a areia macia passando pelos dedos dos pés. Depois de caminhar um pouco mais ao longo da costa, Ben seguiu Cristal até uma área densa de árvores e outras plantas. Ao entrar na sombra, notou como estava escuro dentro do bosque. Ele não conseguia ver muita coisa no começo, mas isso quase não importava para ele. A pequena floresta estava cheia de aromas de ervas. Ben sentiu como se estivesse nadando em uma xícara quente de chá calmante. Fechando os olhos, ele respirou profundamente. Ele não queria perder nenhum daqueles aromas suaves. Quando ele abriu os olhos, viu que Cristal estava brilhando mais forte do que nunca. Sentindo-se calmo e relaxado, ele seguiu a mágica vagalume enquanto ela caminhava pela floresta. Ben e Cristal procuraram cuidadosamente o bastão dourado na areia e nas plantas e arbustos mais baixos. Então eles revistaram as árvores mais altas, como as palmeiras. Cristal voou para as partes mais altas e passou pelos galhos, enquanto Ben procurava no chão. Às vezes, ele subia em uma árvore o mais alto que podia e procurava o tridente ali. Mas não havia nada para encontrar, nenhum único brilho de ouro. Ao saírem da área arborizada, Ben olhou para o relógio e viu que já eram cerca de 2 horas da manhã. Talvez fosse melhor fazer uma pequena pausa para dormir. Mas então percebeu
que seu quarto de hotel ficava muito longe da praia. Ele não queria perder tempo voltando. No momento em que ele estava se perguntando o que fazer a seguir, Cristal começou a brilhar e voou ao longo da costa. Ben a seguiu até uma pequena caverna próxima à praia. Ao olhar em volta, ele entendeu por que ela o trouxera. Aqui era o lugar perfeito para descansar por algumas horas. Ele se deitou na areia e Cristal emitiu sua luz mais quente até então. Ben não sentiu nenhum frio dentro da caverna. Estava quente e aconchegante. A areia era tão confortável quanto uma cama, e ele podia sentir o brilho de Cristal cobrindo-o, assim como os lençóis macios de seu quarto de hotel. Depois de uma boa noite de descanso, Ben estaria pronto para continuar sua busca pelo tridente. Mas agora ele estava tão cansado que não conseguia pensar em nada além de dormir. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Sua respiração gradualmente se estabeleceu em um ritmo natural, assim como as ondas do oceano. E logo estava dormindo profundamente.